Olá, hoje nós temos Bordado na Água, Transcendência, trecho de número 24. Já me aproximo do meu destino e desse ponto mais alto posso ver pela última vez à luz do dia a imagem das baías na planície litorânea. Houve um tempo em que as cidades lá embaixo sucumbiram às águas que lhes sustentam a vida na maior tragédia desse litoral. Não fui testemunha, mas muito se disse a respeito, destruição e afogamentos aos milhares. Água inundando as vias aéreas de desesperados até a morte. Gente se debatendo em pânico e em vão. Como vã e fugaz é a suspensão voluntária da respiração nesses momentos. E malgrada a defesa do espasmo automático da garganta, suspendendo a entrada de ar. E a consciência que se apaga, e o cessar das batidas do coração, e o pulmão que se inunda passivamente antes da morte. Os afogados eram gente normal, costumavam agir da mesma forma, embora divergissem às vezes e em poucas coisas, no discurso e talvez em raros pensamentos que sequer expunham. Formavam uma sólida maioria de seguidores de tendências, ladeada por subgrupos, num dos casos composto pelos senhores que traçavam os planos destinados a todos, e no outro, por um punhado de opositores que acreditavam estar resistindo à ordem. Mas em substância, levavam vidas iguais, diferenciadas apenas pelo tamanho das posses e pelas dimensões de poder. Cada qual tinha a sua crença, que às vezes era crença em crença nenhuma. A ela rendia culto na necessária medida, para ela apelava nas horas difíceis e esperava que a falta de sentido, o tédio e os sofrimentos mundanos dessem lugar à felicidade pós-mortem ou ao nada. A maioria seguia um padrão normativo muito bem definido, com horários a cumprir, índices de produtividade a atingir e espaços corporativos a conquistar. Famílias comuns guardavam histórias secretas de ressentimentos, vícios, traições. Conviviam com almoços de domingo, algum sexo, conversas e afetos escassos. A vida fazia os senhores de muitas opções, um sem fim de produtos e serviços, bens como eram chamados, que podiam escolher, ou melhor, tinham de escolher, todos os dias, o dia todo, sempre em maior número, com obsolescência programada e inovações frequentes. Tratava-se de uma vida em ordem. Pelo menos não era comum encontrar alguém que incluísse entre suas preocupações conjecturas sobre outra possível ordem para a vida. E então lhes aconteceu, como muitas vezes em vários lugares deste mundo, a desestabilização, o desastre, a catástrofe. Para tomar impulso, o oceano recuou fantasticamente e a seguir, na forma de monstro muralha de pelo menos 30 metros de altura, largo de norte a sul, precipitou-se bestial liquefazendo-se sobre as praias, encostas, quebra-mares e povoações ao longo de muitos quilômetros. Aos poucos, de água limpa do mar, transformou-se numa baba preta viscosa e revolvente que engolfava homens, plantas, animais de terra. Misturava-os com toda a espécie de máquinas, utensílios e invólucros, alimentando seu corpanzil obeso que avançava continente adentro e crescia sem parar. Casas deslocadas, semi-destruídas, navegavam no topo da onda de chorume até serem encostadas às margens da corrente. Pequenos animais flutuavam sobre escombros aterrorizados. E mulheres, crianças, homens e velhos, até há pouco os senhores daquilo tudo que agora vagava em desordem, que daquilo tinham usufruído, que naquilo tinham mandado,
que a aquilo tinham amado, aos milhares engrossavam a gosma mortal. Vinham de qualquer jeito, boiando ou revirando-se na vaga, quase todos inteiros, com as roupas geralmente incompletas, lívidos pela antevisão da morte, ou roxos pelo sufocamento de afogados, mas sempre exangües, lavados pela borra, mesmo quando sem braços, pernas, cabeças, arrancadas num esquartejamento sem ritual. Aos poucos, a massa líquida foi drenando e os restos filtrados arremataram aquela obra de infernal estupidez. Os cadáveres haviam sido depostos lado a lado às margens das montanhas de entulhos ou empilhados contra os escombros das construções, de sorte que ora emolduravam montes de lavagem podre e ora formavam depósitos de morte represada entre muros em ruínas. Chamavam a atenção as posições daqueles corpos, face a face como num beijo, ou rostos colados a pares de pernas como num sexo oral, ou em espalhamento de membros em contorcionismos antiestéticos, ou em gestos de mãos estendidas em cumprimento a ninguém, ou de pernas em esboço de um passo de dança que não seria. A cena dos corpos empilhados remetia às pilhas de quaisquer dos cenários dos extermínios do mundo, de exuberantes quantidades. E os cheiros lembravam as toneladas de soja e açúcar semipodres despejadas um dia pelo trem enlouquecido na floresta da chuva. Sobreviventes, postados nas partes mais altas ao longe, vagavam a olhar para aquelas instalações e arranjos inalcançáveis aos sentidos, insuportáveis aos sentimentos, surreais. E a mulher, com os cabelos desgrenhados e o semblante bonito retorcido, num emaranhado de consternação pesada como chumbo, sentada com seus urros de dor sobre os escombros da família, enxugando dos olhos a mistura de lágrimas e barro com a certidão de nascimento de um dos seus mortos. A sentir as tenazes do sofrimento, a lhe enfiarem goela dentro o impulso à reação heróica, transmutado em veneno de desespero. E o menino de 5 anos, vagando por entre ruínas incompreensíveis, a sentir um desamparo incompreensível e a esperar o colo da mãe que incompreensivelmente jamais tornaria a ter. E o homem velho, rodeado pelos cadáveres da mulher e dos filhos, a abraçar em sôfrega urgência o corpo trêmulo de seu cão sobrevivente apavorado. Ali estava erguida mais uma das incontáveis necrópolis da história, como sempre inesperada, absurda e presumivelmente injusta. Ali, naquele observatório do fim, eloquente contribuição para a expectativa da morte do nada como destino dos homens, emanavam miasmas densos de descrença e cinismo. Comamos, bebamos, copulemos, defequemos e durmamos, pois não há essência, espírito ou alma que não sucumbam a tão frequentes pantanais medonhos. Embora para alguns o homem seja o abismo, mas também a corda que o atravessa, e seu principal trabalho na vida seja o de conservar a dignidade nos constantes extremos.